bem-vindos ao Fisiculturismo News Online, eu sou o Vitor e estamos de volta e dessa vez nós vamos falar sobre as prévias da 212, onde nós tivemos um grande confronto. Vou falar sobre os brasileiros e também eu vou falar aqui sobre a Women's Physique, onde nós temos brasileiras brigando pelo título, isso mesmo. Então, sem mais delongas, vamos falar aqui sobre 212, Keone Pearson versus Clarida. E aqui o que nós vemos é a batalha da velha guarda contra o futuro, o prodígio Keone Pearson. E pelo que nós vimos aqui, o Keone Pearson exerceu um domínio absoluto nas prévias. O Clarida, ele é um excelente atleta, é um cara que a gente sabe que trabalha muito duro, sempre chega muito condicionado, muito denso, são muitos anos de treino aqui nessa carcaça. Só que infelizmente o Keone Pearson, infelizmente pro Clarida no caso, mas felizmente pro Keone, ele tem uma estrutura, uma estética que o favorece muito. E querendo ou não, não tem como o Clarida trabalhar tanto para conseguir ter essa mesma estrutura que o Keone. São coisas que infelizmente fogem o controle dele, e o Keone Pearson, que faz jus ao seu vulgo, né, de prodígio, chegou muito largo, chegou grande, volumoso, e o principal, que era o grande ponto que ele precisava trazer para vencer, que é o condicionamento, que tudo que nós temos visto de imagem, aparentemente ele chegou muito condicionado. Aqui no duplo bíceps nós vemos um atleta muito largo, né, uma cintura escapular muito larga, com um físico muito bonito, né, faz um X muito bonito, afinal ele tem uma cintura muito fina. E vamos ver aqui as outras poses também que eu separei para vocês. Pose de expansão, o Keone, o Clarida, em algumas imagens que eu vi, ele tá com o abdômen bem distendido, pelas algumas imagens que eu vi, mas aqui na pose até que ficou interessante. O Keone ficou mais agradável nessa pose, apesar da diástase que ele tem, ele consegue controlar com esse vácuo, o que é muito impressionante, já que ele fica praticamente todo o confronto segurando esse vácuo. Então é algo que precisamos dar o braço torcer para o prodígio, ele consegue controlar muito bem esse vácuo. Vamos para mais poses. Peito lateral, aqui uma pose também muito interessante, eu gosto bastante do Keret Bajo aqui nessa pose. O caldeirão aqui, a briga entre caldeirão e Keret Bajo tá bem apertada também. Acredito que o caldeirão deve levar a terceira colocação, mas eu não acharia nenhuma loucura o Bajo ficando em terceiro lugar. Inclusive eu até prefiro o físico dele. Aqui no duplo bíceps de costa, Keone muito impressionante. Ele tem uma ótima dorsal, chegou muito bem. Na minha visão, ele venceu em praticamente todas as poses. Uma expansão também muito largo. Peito, o side triceps, né, o tríceps lateral, abs and thighs, abdômenes e coxas, muito bom também. O most muscular é uma pose que o Keone fica muito largo, né? Eu gosto bastante dessa pose do Clarida, é muito agressiva, é uma pose que favorece muito ele, porque é um cara muito preenchido, muito socado, mas a verdade precisa ser dito, essa vitória está muito bem encaminhada para o Clarida, ou para o Keone Pearson, né? O Keone deve aí vencer ao longo dos próximos anos, a menos que chegue um cara tão impressionante quanto. Então nós estamos vendo aí a consolidação do início do reinado do Keone Pearson, na minha humilde opinião, né? Muitas pessoas gostam do Keone, outros acham que ano passado ele precisava ter trago um condicionamento melhor, mas agora ele trouxe o que nós pedimos. Olha essas fotos aqui, excelente qualidade, olha como que a gente vê o condicionamento dele, quadríceps estriando, fibra, aquele famoso quadríceps de zíper. Então, ó, mais algumas fotinhas, muito estético, um físico muito bonito. As informações que eu tenho é que ele não tem dificuldades para bater peso, então existe muita chance dele realmente ficar aí competindo ao longo de muitos anos, né? Quem sabe aí até igualar ou passar o feito do Flex Lewis de vencer 7 vezes
o Mr. Olympia 212, né? Aqui já tô indo muito para frente, mas eu queria dar a opinião de vocês. Falando sobre os atletas brasileiros, eu queria trazer destaque para duas informações. Eu anotei aqui tudo para não esquecer. E o que nós tivemos como uma grande surpresa foi a estreia do Vitor Porto. Ele foi o brasileiro mais bem posicionado no Mr. Olympia ali nos confrontos. Ele foi chamado para o first call-out, depois foi levado para o segundo call-out, depois ele foi levado para o centro do segundo call-out, e aí depois eles chamaram o que seria o quinto lugar, né, do primeiro call-out, meio que para o Vitor Porto brigar aí por essa colocação. Então existem chances do Vitor Porto nas finais ele voltar e ficar ali dentro do first call-out, então ele tá brigando aí pela sexta colocação. Muito bom mesmo o Vitor Porto. Deve ser a melhor colocação de um brasileiro nessa edição de Mr. Olympia, talvez a melhor dos últimos anos, mas vamos acompanhar. Outro atleta aí que se destacou, mas infelizmente para o lado negativo, foi o Fabrício Moreira, que provavelmente vai perder colocações em comparação ao ano passado. Ano passado ele fez a sua estreia ficando em 8º lugar e agora provavelmente ele deve decair, as suas colocações devem ficar aí para 10º lugar, provavelmente ele ficou no terceiro call-out, o que para ele é um regresso, mas é um físico muito impressionante, um físico muito grande, mas que a gente espera, querendo ou não, a cintura dele acaba atrapalhando as coisas, né? Mas é o típico atleta que precisa sempre chegar muito seco. Qualquer degrau a menos de condicionamento, ele vai sempre ser penalizado, né? Mas é isso, vamos falar agora sobre o Women's Physique. Nós temos a Natália Coelho brigando pelo título e temos duas brasileiras nessa categoria, duas brasileiras de destaque, que é a Natália Coelho e a Zama Benta. A Zama Benta no ano passado tinha ficado na terceira colocação, a expectativa é que esse ano ela brigasse para melhorar essa colocação, brigar por um segundo lugar, talvez até vencer, né? Mas infelizmente ela não chegou tão condicionada, vai perder colocações provavelmente. Eu não vejo como ela se recuperar disso. Não que ela veio ruim, mas como vocês podem ver aqui nas comparações, suas rivais estão com um nível de condicionamento acima. A Natália Coelho chegou muito bem, chegou muito seca. A Sara Villegas, que é a atual campeã, também está muito seca, tem um frame maior, então tem a vantagem do volume. A Natália, na minha opinião, em algumas posições, em algumas poses, eu vi uma vantagem dela em questão de condicionamento, mas tudo vai depender do que os árbitros pedirem. A Sara Villegas é um pouco maior, a Natália parece um pouco mais condicionada, mais detalhes, mas vamos ver. E aqui, como vocês conseguem ver, a Zama Benta com um nível abaixo de condicionamento das suas companheiras aqui de palco. Não que ela está ruim, deixando bem claro, tá, gente? Mas na Women's Physique a gente sabe que o condicionamento é o que é necessário para vencer, precisa chegar muito condicionada, precisa ter a estrutura favorável que a Zama tem, precisa ter o volume ideal para a categoria, não pode ser uma Women's Bodybuilding, mas também não pode ser muito pequena, é o padrão específico da Women's Physique que a Zama Benta tem, mas ela precisa chegar muito seca, e nós podemos ver aí nos próximos anos ela brigando por esse título, mas pelo que eu vi no pay-per-view americano, muitos consideraram a Sara como a favorita a vencer. A Natália, lembrando que ela venceu no ano retrasado, então ela está na busca de reconquistar o seu título. Na minha opinião, tudo vai depender do que os árbitros estiverem pedindo. Se eles buscarem um pouco mais de volume, vão pela Sara. Se eles estiverem buscando um físico um pouco mais slim, um pouco mais condicionado e detalhado, vão para a Natália. Na minha opinião, a Sara Villegas deve vencer pelo frame. Ela é uma atleta maior, não só de volume, mas tem uma estrutura maior, mas eu torço muito pela Natália Coelho, sem dúvidas. Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, lembrando que depois das finais de hoje e de amanhã eu vou abrir live aqui no canal, então acabou as finais, eita, o QR Code aqui, ó, quem quiser pode fazer, esse aqui é o da live. E rapaziada, se você quiser assistir as lives, fazer aquela resenha, tirar dúvidas, perguntar, dar sua opinião,
vai ser o momento para isso. Então fique esperto, acabou finais, cola aqui no canal que vai ter live e eu vou resumir tudo que aconteceu, eu vou contar tudo que aconteceu para vocês ficarem por dentro. E é isso, valeu rapaziada, até a próxima, deixa o like, comentário, se inscreva, valeu!